Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para mais uma correção do material complementar escolar do primeiro ano. Essa apostila aqui é da semana de 18 de maio até 22 de maio, que a prefeitura enviou para os alunos. Primeira parte, ele colocou aqui, ó, vamos cantar. Colocou uma musiquinha que eu acredito que a maioria de vocês conhece muito bem. O nome da música é A Canoa Virou. Diz assim: a canoa virou, por deixá-la virar, foi por causa de Paulo que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Paulo lá do fundo do mar. Converse com as pessoas que moram com você. Alguém da sua família já brincou com esta cantiga? Acredito que sim, né? Aqui no número 1 está dizendo assim: pinte o nome da cantiga acima. Não temos como pintar nesse tipo de arquivo. A única coisa que você pode fazer é apontar para o nome da cantiga, né? Então aqui ele colocou a barata, a doleta, a canoa virou. Lógico que você teria que apontar para esse último retângulo aqui. É o nome da cantiga que a gente acabou de ler, tá? Mas não tem como você pintar, nem tem como fazer o X, porque ele não colocou caixa de texto. Próxima fase, vamos lá. Número 2. Com a ajuda de um adulto, leia a pergunta abaixo e marque um X na opção correta. Quem não soube remar? O Pedro, o Paulo ou a Pamela? Lá na musiquinha, quando a gente volta lá, está dizendo assim, ó. Foi por causa de Paulo que não soube remar. Então, quem não soube remar na musiquinha foi o Paulo. Então, nós vamos marcar aqui, ó, o X, onde está o nome do Paulo. É só clicar na caixa de texto e fazer o X. Escreva os nomes de duas cantigas de roda conhecidas. Aí a resposta que vocês vão colocar aqui com a ajuda do responsável é critério de vocês, da criança. A criança escolhe o nome de duas cantigas de roda que eles conhecem e aí, com a ajuda da mãe, do pai, vai escrever o nome da cantiga aqui na caixa de texto. Certo? Número 4. Risque os nomes dos animais que vivem no mar. A gente não vai riscar, a gente vai fazer um X. Baleia vive no mar? Então, você vai digitar um X. A baleia vive no mar. A vaca vive no mar? Não, a vaca é um animal que vive na terra. Ela não tem como sobreviver dentro d'água. Ela não sabe respirar debaixo d'água. Tubarão vive no mar? Com certeza. Ele é o terror dos mares, né? Todo mundo tem medo do tubarão. Número 5. Complete a canção. Depois, cante-a com as pessoas que moram com você. Aqui ele colocou a mesma musiquinha da canoa virou. Só que ele quer que você dê um outro nome de pessoa que deixou a canoa virar. Então você vai escolher o nome que você queira de algum coleguinha, mesmo você imagina, né, que estivesse brincando com um colega, aí você vai pensar no nome de um colega para colocar na música. E vai escrever, digitar aqui com a ajuda do responsável, tanto nessa primeira caixa de texto quanto nessa outra aqui. Nas duas caixas de texto é para escrever o mesmo nome, tá bom? Vamos para a próxima folha. Brincando com letras e palavras. Dentro da palavra canoa, podemos encontrar a palavra cano. As duas palavras têm a letra N. Canoa, e aqui de vermelho ele deixou a palavra cano. Escreva os nomes das imagens abaixo. O nome dessa primeira figura aqui é nó. Como é que eu vou escrever a palavra nó? É o N e a vogal O. Só que essa vogal O tem um acento no O.
tá? Nó. A gente fala o ó com mais força. Então, a gente coloca aquele acentozinho que é chamado acento agudo. Aqui a próxima figura que nós temos é a banana. Vamos escrever a palavra banana. Para eu escrever o pedacinho ba, eu tenho que pegar a letra B junto com a vogal A. Para eu escrever o pedacinho na, eu tenho que pegar o N junto com a vogal A. E o outro na é a mesma coisa, o N com a vogal A. Banana. Aqui nós temos o nome desse instrumento musical aqui, piano. Então, como é que a gente vai escrever a palavra piano? Para escrever o pedacinho pi, eu pego a letra P junto com a vogal I. Pi, a é só o A sozinho. No é o N junto com a vogal O. Piano. Vamos ver aqui embaixo. Temos mais figuras. Esse aqui é o número 9. Para eu escrever o nome desse número, eu clico na caixa de texto e vou escrever o pedacinho nó. Como é que eu escrevo o pedacinho nó? Eu pego a letra N junto com a vogal O. E o pedacinho V é a letra V junto com a vogal E. Nó, V. Agora aqui nós temos o desenho da caneca. Para eu escrever o pedacinho K, eu pego a letra C junto com a vogal A. K, né. Para eu escrever o pedacinho né, eu pego a letra N junto com a vogal E. E por último, o pedacinho K de novo. K, né, K. É só colocar o C com a vogal A novamente. Caneca. O nome dessa figura é nave, nave espacial, mas a gente só precisa escrever a palavra nave. Para eu escrever o pedacinho na, eu pego a letra N junto com a vogal A. E para escrever o pedacinho V, eu pego a letra V junto com a vogal E. Nave. Esse aqui é um que todo mundo gosta de jogar, né? Tem muita gente que gosta desse joguinho. É o dominó. Para eu escrever a palavra dominó, eu escrevo primeiro o pedacinho do. É o D junto com a vogal O. Depois o pedacinho mi. É o M junto com a vogal I. E por último é o pedacinho nó. É o N junto com a vogal O, só que ela tem o acento também, acento agudo. Do, mi, nó. Essa figura aqui é a figura do boné. Quando eu vou escrever a palavra boné, eu escrevo primeiro o pedacinho bo, que é o B junto com a vogal O. Depois o pedacinho né, é a letra N junto com a vogal E, só que tem o acento agudo também no E, tá bom, gente? Boné. Por último, nós temos a boneca. Para eu escrever a palavra boneca, primeiro eu faço o pedacinho bo, que é o B junto com a vogal O. Depois o pedacinho né, é o N junto com a vogal E. E por último o pedacinho K, é o C junto com a vogal A. Boneca. Ok, galera? Vamos continuando aqui embaixo. Nessa parte aqui, ele botou de novo um pedacinho da musiquinha que a gente viu lá em cima. Se eu fosse um peixinho, tá vendo que ele marcou essa letra de vermelho, o X? Peixinho. O X tem esse som, como se a televisão tivesse com aquele chiado, né? Shhh.
e soubesse nadar, eu tirava a Maria lá do fundo do mar. Número 2. Organize, quer dizer arrume, as sílabas e forme as palavras. Bom, aqui nós temos uma lixeira. Para escrever a palavra lixeira, eu tenho que pegar primeiro o pedacinho li, que está aqui no meio, colocar ele aqui na frente, o L com a vogal I. Depois eu vou pegar o pedacinho chei. Vou escrever do lado o X, o E e o I. Para depois pegar esse último pedacinho aqui, o Rá. É o R e o A. Lixeira. Essa fruta aqui é o abacaxi. Para eu escrever a palavra abacaxi, eu começo com a vogal A. Essa aqui que está sozinha. Vou colocar ela aqui primeiro. A. Depois eu escrevo o pedacinho Ba. Tá ele aqui, ó. Aba. Aí eu vou digitar o B e a vogal A. Abacá. É esse pedacinho que está aqui no final. É o C junto com a vogal A. E por último o pedacinho Xi, que é o X com a vogal I. Aí nós temos abacaxi. Vamos ver a próxima figura. Nós temos aqui um instrumento muito usado em obra, que é chamado de enxada. Para eu escrever a palavra enxada, primeiro eu pego esse pedacinho aqui, o em, que é o E, e depois o N. Depois eu pego o pedacinho chá, que é o X com a vogal A. E por último eu pego o pedacinho da, que é o D com a vogal A. Aí eu formo a palavra enxada. Nesse lado aqui nós temos a lixa, lixa de unha, né? Muito usado pela mamãe, pela irmã, às vezes a tia, para fazer a unha. Para escrever a palavra lixa, eu pego primeiro o pedacinho li, que está aqui no final. É o L e o I. Para depois pegar o pedacinho chá. É o X com a vogal A. Aí eu tenho lixa. Próxima figura. Aquilo que a gente toma quando está com muita tosse. Xarope. Para escrever a palavra xarope, primeiro eu pego o pedacinho chá, que é o X com a vogal A. Depois eu pego o pedacinho ro, que é o R junto com a vogal O. E por último eu pego o pedacinho P, que é o P junto com a vogal E. Aí eu tenho a palavra xarope. Próxima figura é a xícara. Para eu escrever a palavra xícara, primeiro eu pego esse pedacinho aqui, o X com o I com acento agudo. Xi-ca. É esse pedacinho que está aqui do lado, o C com a vogal A. E por último, o pedacinho Rá. É o R com a vogal A. É a palavra xícara. Desse lado de cá, nós temos aquilo que se usa muito em aniversário, bexiga. Nós não chamamos de bexiga normalmente, nós chamamos de bola ou balão de aniversário. A palavra bexiga é muito usada em São Paulo. Eles é que têm o hábito de chamar o balão de aniversário de bexiga. Então, para escrever a palavra bexiga, primeiro eu pego esse pedacinho que está aqui. O B é o B junto com o E. Depois eu pego esse outro pedacinho, é o X, é o X junto com a vogal I. E por último eu pego o pedacinho G, que é o G com a vogal A. Aí eu tenho a palavra bexiga, ok? Por último, nós temos a figura de uma caixa. Para escrever a palavra caixa, primeiro eu pego esse pedacinho que está aqui, o cai. É o C junto com a vogal A e junto com a vogal I. Cai.
E depois eu pego esse pedacinho. O chá é o X com a vogal A. Aí eu tenho a palavra caixa. Pronto, organizamos as palavras. Vamos para a próxima tarefa. Carlos, vamos brincar de preguicinha? Complete as palavras com as sílabas que faltam. A dica é observar a imagem ao lado de cada palavra. Então, vamos ver quem é que está esperto, hein? Quem é que vai descobrir qual é o pedacinho que está faltando? Aqui nós temos uma figura de uma pena. Ele já colocou o pedacinho na. Qual o pedacinho que está faltando na palavra pena? É o pedacinho P. É a letra P com a vogal E. Pena. Embaixo nós temos a figura de um menino. Ele já colocou aqui o pedacinho no. Está faltando o pedacinho me e o pedacinho ni. Vamos começar pelo me. É o M junto com o E. Depois o pedacinho ni. É o N junto com a vogal I. Menino. E embaixo do menino, nós temos a figura do abacaxi. Abacaxi. O pedacinho xi, ele já escreveu. Agora a gente tem que escrever os outros. Primeiro o pedacinho A. Esse é muito difícil, né? A vogal A. Depois nós temos o pedacinho Ba. É a letra B junto com a vogal A. Depois o pedacinho K. É a letra C junto com a vogal A. Aí nós temos A, Ba, K, Xi. Com isso, galerinha, a gente encerra a correção desse material complementar escolar. Tá bom? Até a próxima, hein? Um beijinho.